2017 é conhecido como o ano da reviravolta, ou ainda como a realidade em que a Tríplice Entente esperava, mais dos países aliados e de um apoio maior, e a partir daí se enfraquece. E a saída da Rússia nesse mesmo ano faz uma relação também de muitas mudanças. A tentativa desesperada de motivar a tropa, a situação interna só se tornava pior. Os preços subiam, a comida faltava, a fome era intensa. Então toda essa realidade da Rússia fez com que a Rússia saísse da guerra. Eles não tinham mais capital, muito menos relações de militarismo ou ainda de apoio para que eles permanecessem. Então essa realidade da Rússia já culminava em várias situações. Outra sinalização da guerra é a entrada dos Estados Unidos, como eu falei anteriormente. Os Estados Unidos entram em guerra não porque eles queriam, mas foi uma realidade de defesa. A Alemanha começa a lançar mísseis, e a partir daí os Estados Unidos se sente na dimensão de fazer um enfrentamento. E é nesse momento que o Brasil entra em favor, porque como os Estados Unidos, em relação econômica, é direcionada junto ao Brasil, ele se sentiu na versão de fazer a mesma realidade, entrou na guerra. Os efeitos da guerra foram catastróficos, foram efeitos de uma dimensão tremenda. Não se sabe o percentual, se a Primeira Guerra Mundial foi a maior instância que a Segunda. O que se sabe é que a Segunda foi um processo inerte da Primeira, ou seja, uma versão, Mas a Primeira Guerra Mundial, ela deixou vários infortúnios pelo mundo, em todas as dimensões. Todos os países foram alocados. Os Estados Unidos foi um dos mais manuseados de capital, até porque o enfrentamento em relação à sua realidade de capital e de realidade de avanço era de fato. Então, toda essa relação condizia a que ele enfrentasse a paz da Conferência de Paris e os tratados de 1919. Esses tratados, na verdade, articulavam-se uma conferência de paz em Paris, que foi inaugurada em 1919, um evento delegado para selar a paz com a Alemanha e a assinatura do Tratado de Versalhes. Esse Tratado de Versalhes é interessante citar, porque houve outros tratados, certo? O Tratado de Saint-Germain, o Tratado de Neuilly, o Tratado de Trianon e o Tratado de Sèvres e a Liga das Nações. Só que o Tratado de Versalhes é um tratado que ele teve uma realidade, olha só, as perdas da colônia alemã, uma realidade de que condizia a Alemanha como a principal causadora da guerra, a culpada, digamos assim. E como culpada, ela deveria pagar tudo aquilo que foi de encontro aos outros países. Então, por ser a culpada, todas as realidades dos outros países que foram centrados da guerra, ou que foram culminados pela guerra, a Alemanha era culpada. Esse é um dos indícios que fez com que Hitler, que nesse primeiro momento da Primeira Guerra Mundial, era um militante, da Alemanha, um judeu militante, e que todavia entrou em guerra. Na Segunda Guerra Mundial ele já entra como líder, em razão de um dos pontos era esse. O outro era a região dos Sudetos. Mas o principal elemento era a vingança por ter articulado a Alemanha como a principal causadora da Primeira Guerra Mundial. E assim por vias de fato, a culminar ela no Tratado de Versalhes como a principal causadora e, portanto, ela sairia a pagar por todos os danos que fez a outros países.